Tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre ter cultura e ser uma pessoa inteligente. Tá? Eu percebo que muitas pessoas acabam confundindo isso na sociedade atual. Eles pegam uma pessoa, sei lá, que nasceu numa família abastada financeiramente, que teve acesso a boas escolas, que viajou para o exterior, para a Europa, etc. Então, logo acreditam que, bom, então deve ser uma pessoa muito inteligente. Mas acabamos verificando, tá? Não é só uma opinião, verificamos que essas pessoas geralmente não possuem ou não defendem ideias muito brilhantes assim. Né? Basta ver o número de pessoas confusas, tá? Que acabam tendo uma espécie de confusão mental nos dias de hoje, nas redes sociais, acabam postando essas ideias confusas. Como, por exemplo, eu já falei isso em outros vídeos, né? A gente vê uma pessoa que, sei lá, ela se coloca como antifascista e na prática ela acaba defendendo políticas fascistas, né? Elas, por exemplo, são a favor, por exemplo, do comunismo, que é um sistema de governo altamente autoritário e controlador, e se dizem a favor da liberdade, né? Ou, por exemplo, elas se colocam como antirracistas e acabam falando algum tipo de frase racista logo em seguida. Então você percebe que na mesma frase, às vezes, a própria pessoa ela acaba se contradizendo, né? Para ela declarar A, ela teria que ser automaticamente contra B, mas ela consegue na mesma frase defender os contrários, o calor e o frio, a água e o óleo. Entendem, sabe? Se você, por exemplo, é uma questão de construção lógica, que, por exemplo, se você for a favor disso, você tem que ser contra aquilo outro. Vamos supor, eu me coloco como se fosse uma pessoa pró-vida e defendo o aborto, né? Então, como, por exemplo, eu posso dizer, eu sou a favor da vida e sou a favor do aborto, sabe? Uma coisa é a contrária da outra, né? Por exemplo, eu sou contra as drogas, mas fumo maconha, como exemplo. Entendem? Isso seria impossível, é praticamente impossível. Então essas pessoas acabam vivendo numa confusão mental, né? E como eu disse, essas pessoas que defendem os contrários, elas estão aos montes por aí e elas podem sim ter viajado bastante, ter conhecido diversos países da Europa, França, Inglaterra, Itália, e defenderem essas ignorâncias, tá? Esse tipo de confusão mental, né? E o que seria inteligência mesmo, então? A inteligência né, é uma lógica, uma estruturação do pensamento, tá? É uma estruturação da racionalidade, tá certo? Então, quem tem mais consegue estruturar melhor o seu pensamento, né? As suas ideias, né? As suas argumentações, seria uma pessoa mais inteligente, digamos assim, né? Então, vocês percebam um contraste, então, com aquela pessoa que é dita que tem cultura, né? Seria mais ou menos uma pessoa que conhece muitas coisas, tá? Que viu mais figurinhas, né? Mas não consegue, como eu disse, assimilar, né, aquilo lá e estruturar tudo aquilo que ela conhece. Então, de certa maneira, a gente pode até, por exemplo, dizer que, sei lá, um matuto da roça, do interior, pode ser muito mais inteligente do que aquele que conhece muitas coisas, como, sei lá, o cara que viaja para o exterior constantemente. Tá? Porque o matuto, às vezes, estrutura mais do que ele conhece, então consegue articular melhor as suas ideias, né? Do que aquele lá que conhece muitas coisas, mas não consegue estruturar nada, né? Você veja um outro exemplo que eu posso dar. Tem um conhecido meu, por exemplo, que se você for conversar com ele sobre livros, ele vai saber te citar de nome poetas, vai até saber trechos de poemas para te recitar.
Ele conhece quais são os principais autores da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil. Ele sabe muito bem se virar falando de filosofia. Ele vai citar Kant, Schopenhauer, etc. Mas ele, como eu disse, ele não consegue estruturar nenhum pensamento, nenhuma ideia. Né? Ele não consegue se utilizar daquilo para aplicar numa vida prática. Tá certo? Ele não consegue, como eu falei, ele comete muito esse erro de, por exemplo, defender os contrários ou os opostos no mesmo discurso, né? O que inviabilizaria, né, a sua execução, né, a execução daquela ideia dele, né? Então isso é um sinal de confusão mental e isso, né, infelizmente é um sinal de burrice, né? Falando a grosso modo, tá certo? Então, o que nós precisamos fazer, né, na nossa sociedade atual? Né? A gente precisa fazer um inventário do que a gente conhece e do que a gente desconhece e gostaria de conhecer, né? E estruturar, né? Para essas pessoas que têm uma alta dose de confusão mental, seria importante que elas, ao invés de sair por aí emitindo opiniões, né? Que elas realmente pegassem e se debruçassem naquilo que elas estão defendendo, né? Peraí, vamos aqui, por exemplo, sobre legalização das drogas. O que eu realmente penso, né? Sobre, sei lá, o movimento pró-vida. O que eu realmente penso aqui? O que eu penso que anula aquele outro pensamento, né? Porque hoje em dia, né, por que é importante discutir isso, né? Por que eu estou fazendo essa exposição? Porque hoje em dia ninguém aqui no Brasil se omite, né, de sair por aí emitindo opinião sobre tudo, né? Sobre tudo. O que só contribui para aumentar a confusão interna deles e a confusão, difundir a confusão na sociedade, né? E uma sociedade e um pensamento do indivíduo também que é confuso, né? Que não tem um senso de unidade, né? De pensamento, de crenças e de ideias, ele se torna uma pessoa disfuncional, guiada pelo caos, né? E que não tem futuro algum. Bom, é isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima exposição.